Quem somos nós, além das histórias que contam sobre nós? Oiê! Como você está? Já viu que nesse episódio começamos aí com uma reflexão, com uma pedrada, né? Daqui a pouco eu vou contar por quê. Mas primeiro, gostaria de dar as boas-vindas para você que acabou de chegar. Seja muito bem-vinda. A você também que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Sintam-se à vontade aqui na nossa casa. Pode chegar, pegue o seu lugar no nosso círculo. Na plataforma que você ouvir o Mística Lua, avalie a gente. Eu sei que no Spotify a gente tem aqui as estrelinhas, então deixe a sua avaliação, que vai ajudar a ranquear o podcast para chegar em mais pessoas, para a gente aumentar esse nosso círculo delicioso, a nossa egrégora. E se você ainda não segue, pode. Vamos, né, gente? Aperte o botãozinho aí do follow para que a gente possa se acompanhar e você não perder nenhum lançamento de episódio, porque esse ano promete, tá? Começando aqui, inclusive, o nosso Leituras ao Pé da Lua. Quem está aqui há mais tempo já sabe que eu comento, né? Eu sempre falo de abrir um clube do livro. Gente, quanto tempo estamos falando disso aqui? Pois bem, vamos começar? Estou super empolgada. Hoje, à luz de uma chama invisível, nossa fogueira energética, abrimos um novo portal no Mística Lua, o nosso tão sonhado clube de leitura. Desde que eu comecei o pod, eu tenho essa vontade de abrir um clube do livro, de começá-lo, porque é através dos livros que o conhecimento é passado para gente desde a antiguidade. Elas chegaram até nós, as práticas ancestrais, porque esses conhecimentos foram registrados, foram documentados, né? Então, nós temos aí muitos autores, inclusive antigos, que até hoje são famosos, são conhecidos e compartilhamos desses conhecimentos deles nas nossas práticas. Então, assim, infelizmente, a tradição de fazer círculos em torno das fogueiras, que isso é bem da antiguidade, infelizmente essa tradição não tem mais. De sentar em volta da fogueira, compartilhar histórias, ela não foi preservada. Mas felizmente nós temos aqui a internet para nos aproximar, independente de onde cada um de nós esteja agora, permitindo assim que o nosso círculo permaneça vivo e crescendo. Vamos juntas? Pois bem, fogueira acesa, vamos abrir o nosso livro. Está sentindo aí o cheirinho de páginas antigas? Ó, um cheirinho de pergaminho. Vamos contar algumas histórias aqui hoje. Uma específica, que é o nosso livro de abertura do Leituras ao Pé da Lua. Com esse nome, não precisa, dispensa explicações, não é, minha gente? Vamos sentar no nosso círculo e abrir as histórias à luz do luar. A fogueira aqui de fundo, que delícia. Pois bem, sem mais delongas, o livro que eu escolhi para começar o nosso Leituras ao Pé da Lua é A Bruxa de Porto Belo, um romance escrito por ninguém menos que Paulo Coelho. Você já deve conhecer, se não conhece, eu super recomendo. Não somente esse, ele tem vários livros incríveis pra gente, né? Que está aí dentro dos estudos, de todo aprendizado, para evolução, né? Principalmente dentro do sagrado feminino. Nós vamos falar isso aqui. Eu havia anunciado no episódio anterior que a gente começaria com Caliban e a Bruxa, mas ele é um livro bem denso, é um livro de estudos. A gente tem que se debruçar sobre ele e ir discutindo capítulo a capítulo. E como
já estava programado para a gente começar e não deu para ir fazendo. Por ele ser uma leitura mais densa, não deu para pegar ele assim agora. Eu decidi pegar A Bruxa de Porto Belo porque é um livro que eu já estava lendo, que eu terminei agora no início do mês. E super casou com muita coisa legal. Eu acho que ele é até mais indicado pra gente começar do que o Caliban e a Bruxa. Então vamos lá. A Bruxa de Porto Belo foi publicado em 2006. Olha, completando 20 anos de sua publicação agora. E é uma obra que explora temas de espiritualidade, identidade e a busca pelo sagrado feminino. Primeiro, ele é narrado em múltiplas vozes. É como se fosse um livro de entrevistas. São várias pessoas que contam sobre quem foi a Atena, que é a nossa protagonista. Atena ou Sherine, né? Nós vamos ver. Sherine é o nome dela de nascença, mas ela tinha o apelido de Atena, preferia ser chamada de Atena. E qual que é o tema principal? Primeiro, a busca pela identidade dela, para ela se conhecer, saber suas origens. E dentro dessa busca que ela faz o tempo todo, isso vai levando ela pelo caminho de descobrir o sagrado feminino, a própria verdade dela, conectada à grande mãe, né? Então, dentro desse livro, a gente vê tanto a espiritualidade, principalmente não institucional, e nós vamos ver que muito do caos que se tornou na história dela foi justo porque ela buscou a espiritualidade fora de uma instituição. Conto também no início que ela passou dentro da igreja e por isso ela se afastou. Nós vamos falar também. E as formas com as quais ela aprendeu a se conectar com o sagrado, né? Começou pela dança, a música, a escrita e depois por outros meios. E, claro, no final, depois que a gente tem esse caos aí por ela buscar uma espiritualidade fora dos padrões institucionais, o conflito que tudo isso gerou com o que é tradicional, com o que é conhecido. Né, gente? Nada de novo no paraíso. Estamos vendo aqui algo que há alguns séculos vem acontecendo. Deu uma melhorada aí, mas acho que muito inconscientemente ainda existe isso. Essas questões de caça às bruxas. Então vamos mergulhar aí na nossa história. Antes de tudo, como eu já contei ali no início, o livro é estruturado em formato de entrevista, mas não é chato, né? Então, PS aqui, na verdade é um pré-scriptum. Gente, aqui, como este episódio é em formato de clube do livro, ele não é um review como se fosse a minha opinião sobre o livro. Nós vamos falar muito sobre ele. Então, se você ainda não leu, saiba que vai encontrar spoilers, tá? Então, continuando. O livro é estruturado em formato de entrevista, mas não é chato. Eu gostei muito de ver a perspectiva de cada um. E aí, é essa parte que nos traz essa primeira frase que eu falei ali no início do episódio. Quem somos nós, além das histórias que contam sobre nós? Esse livro conta a história de Atena pela perspectiva de várias pessoas que passaram pela vida dela. Não é ela que conta. Então, eu já imaginei, porque não tem um contexto assim no início, né? Para falar, a Atena morreu e agora nós estamos fazendo um documentário, uma pesquisa sobre ela. Não, já começa com as entrevistas. Então, depois que você começa a se adaptar e entender como é a história dela, que você vê que estão todos ali falando sobre ela. Ela é protagonista e impactou de formas diferentes a visão de cada um. É muito interessante essa parte, porque, primeiro, vai falar como a visão das pessoas é fragmentada. Cada pessoa te enxerga de uma forma. A Atena foi dessa forma, ela impactou de N maneiras as pessoas à volta dela. Boas, ruins,
né, transformadoras, e ao mesmo tempo isso incomoda, porque você vai ver ali nos relatos das pessoas como a liberdade que ela foi ganhando, a conexão que ela teve com a parte sagrada, né, com a mãe depois, começou a incomodar as pessoas, até incomodar gente que não devia, né? Então, primeiro a história dela começa na Romênia, onde ela é nascida, mas é adotada por uma família libanesa. A família dela é cigana, a mãe dela é uma cigana. Então, dá ela para aqueles lugares de adoção e ela cresce, ela já desde o início, de quando era criança, ela cresce com uma sensação de não pertencimento, até que meio que sem querer um parente conta para ela que é adotada, e aí a mãe adotiva dela tem que contar que ela é adotada, enfim. E mesmo assim ela segue sem mágoa, sem qualquer problema com a família adotiva dela. Mas depois que ela cresce, todo esse essa dúvida de suas origens, porque ela não sabe quem é a mãe, ela não sabe de onde veio e por que ela foi dada para adoção, a incomoda. E é o que faz todo o movimento dela, da história dela. Porque ela cresceu com essa sensação de não pertencer, de que falta alguma coisa. Isso te soa familiar? Na medida que ela faz essa busca, né, ela acaba primeiro se casa com 19 anos, porque ela tem ali na cabeça que ela tem que ser mãe. Já vem do inconsciente, né? Ela não conhece a mãe biológica, tem essa cisma e quer ser mãe. E então, um dos primeiros depoimentos aí é do primeiro marido dela, o ex-marido, que conta aí da perspectiva dele como a conheceu e como foi rápido e como ele entrou de cabeça com ela. Não foi um dos melhores momentos para os dois, porque tiveram problemas com a família dele. Enfim, tiveram um filho e depois de ter esse filho, aí que foram juntando mais os problemas, né? Um casal jovem naquela época, sem condições, até se separarem. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção. Enquanto ela era casada, ela era amiga de um padre na igreja que eles frequentavam. Ai, gente, essa parte mexeu comigo. Ai. E aí ele conversava, aconselhava. A igreja era como se fosse família para ela, uma casa, né, um pilar, onde ela se sentia mais segura, inclusive, do que com o marido, porque ela tinha ali amizade com o padre, algo para ela fazer e se dedicar. E então, quando se separou e o padre ficou sabendo, em um dia de missa, ela foi e entrou na fila para receber a hóstia. O padre, sabendo que ela havia se divorciado, se negou a dar a hóstia para ela. Eu nem sabia que isso existia, não sei se isso existe hoje. Provavelmente não, porque não devem ter controle, assim, né? Das ações das pessoas, não sei, da congregação. Estou falando sem saber, gente, porque eu não frequento. Mas ele se negou e ela ficou ali, disse que não ia sair de lá enquanto não desse para ela. Ele falou que não poderia, porque ela rompeu os laços do matrimônio, ela não era digna de receber. Então mandou os outros fiéis passarem na frente dela para receberem a hóstia. E ela ficou. Ai, nossa. E depois disso ela ainda fez todo um barulho, né? Falou que não é possível que Deus estaria negando para ela aquela forma de abençoá-la por causa de uma situação como essa. E o padre não pôde fazer nada e ela, enfim, falou que nunca mais ia voltar, meio que soltou uma maldição ali. Mais uma vez, a gente volta naquele ponto, né? Como a verdade é fragmentada. Nesse momento, quem está narrando é o padre. Ele conta o que ela fez, da versão dele, na perspectiva dele, e a faz, de certa forma, parecer uma louca, né? Que fez um escândalo na igreja. Ai, gente, sério.
Sem comentários. E é aí, depois que ela sai da instituição religiosa, que começa o despertar. É a mulher que desperta. Isso te lembra alguma coisa? Vamos ver. Então, a mulher que desperta, ela precisou arrumar um trabalho, né? Ela foi trabalhar em um banco. E ao mesmo tempo, ela, como se separou, ela deixou a casa para o marido e foi morar em um local, um sótão pequeno. Foi ela e o filho, né? E o dono falou que poderia alugar para ela se ela não se importasse com os barulhos noturnos. Beleza, vamos seguir. Eu preciso, não vai ser problema para mim. E em meio a esses barulhos, ela percebeu, né, um dia desses que ela estava passando, ouvindo à noite, que era música que ele tocava, como se fosse banda, tocava à noite. Estou fazendo um resumo, viu, gente? Tem muita história rolando aí, senão eu vou contar muita coisa aqui. Então, um dia que ela sentiu da curiosidade, ela foi ver. E ela viu todo mundo dançando assíncrono, sem sincronia. Só tocando uma música, todo mundo dançando sem ritmo. E ele a convidou para participar de uma sessão dessas. Né? No início ela não participava, só assistia, levava o filho, que assistia também. Até o dia que ela quis participar. Nessa dança, que era justamente seguir o fluxo da música, deixar o seu corpo ser levado por ela, não seguindo regras, não seguindo padrões. A gente tende automaticamente a seguir padrões. Vocês já viram aquele, por exemplo, um copo na beira da mesa vai cair, você já corre para pegar porque um copo não pode ser quebrado, não é, é uma regra, você tem que proteger o copo. Dando aqui um exemplo esdrúxulo, mas sim, é automático da gente fazer as coisas certinhas. E aí ela viu através dessa dança que quando ela entrava nesse movimento, ela acessava um transe, algo diferente que fazia ela transcender ele, sair do próprio corpo. Depois ela foi participando mais, pediu para ele a música para ela dançar sozinha, um CD. E em um momento que eles estavam conversando, que ele teve a oportunidade de conversar com ela, ele contou que essa é uma prática antiga, que foi passada para ele por uma espécie de mentor e que era justamente com essa finalidade de levar a um transe, levar a pessoa a transcender ali, acessar uma espiritualidade dessa maneira. E ela, assim, achou o máximo. Ela falou: eu preciso entrar nesse transe antes de ir trabalhar, porque depois que ela voltava em si, né, depois da música, ela se sentia outra pessoa. Ela estava muito melhor com ela mesma, autoestima renovada. A dança faz isso com a gente, né? Quem gosta de dançar e se entrega para a música também acessa essa sensação. Um dia, alguém no trabalho, no banco onde ela trabalhava, perguntou porque ela andava nesse estado de espírito e ela apresentou a dança. Até que ela foi apresentando para a galera toda do serviço. E o gerente ficou intrigado porque a agência dela começou a aumentar o lucro. Todo mundo atendendo bem os clientes, todo mundo sendo ultra produtivo, fazendo atividades até além do que deviam. E veja só como eu acho impressionante isso, porque ela começou aí, o trabalho, aonde ela ia, aonde ela chegava, a presença dela contagiava as pessoas. Tudo que ela fazia, que ela compartilhava com as pessoas, era contagiante. Cada pessoa que conta sua perspectiva da história dela mostra o ambiente que ela passou, que ela transformou. E você vê que muitas vezes temos pessoas assim entre nós. A gente enxerga ali na pessoa que contagia as outras, ela traz já a essência em si e muitas vezes não descobriu que ela tem esse dom, que ela pode passar isso para frente, ajudar as pessoas com essa
habilidade, né? Com esse dom que ela tem. Eu achei o máximo quando ela contagiou a galera toda do banco. E aí isso levou o gerente a ter que reportar para os CEOs, né, do banco, que pediram a dica. O que está sendo feito ali no banco que a sua produtividade aumentou, os lucros aumentaram. E aí começou, com a ajuda dela, explicou pra galera. E o dono, o chefão lá, falou que ela poderia viajar para Dubai para mostrar isso na agência de lá. Aí quando a Atena foi para Dubai, já entramos em outra parte. Quando ela vai para Dubai, ela já não, aquilo já não cabe mais nela, né? O trabalho do banco. Ela conhece um ricaço lá, um cara chique, que a convida para trabalhar como corretora, para vender coisas no deserto ali em Dubai. Impressionante, que ela se dá super bem nesse trabalho também. E em algum momento é indicado dela conhecer um mentor, um cara muito inteligente que acessava, você vê que aí o tempo todo, quando ela começa a entrar nesse mundo de conhecer, né, um outro lado, de transcender, ela não para a busca dela. Ela poderia ficar na música, a música faz bem, a dança, tudo isso faz bem para ela, mas ela quer entender mais. Ela está em outra parte, sabe que outra coisa pode ensiná-la e mais que isso, preencher o vazio. Porque ela tinha muito isso. Enquanto ela estava em atividade, quando ela transcendia, quando ela estava em meio ao movimento, ela se sentia em paz. Mas aqueles pequenos vazios, os pequenos momentos de silêncio, onde ela tinha que encarar a si mesma, eram os críticos, era o que a incomodava. Então, quando ela conhece esse mentor que a ensina através da caligrafia, ela aprendendo a escrever e acessar aquela parte que ela aprende a escrever, mas não é uma escrita normal, é algo mais simbólico e que ela precisa ter uma concentração especial para aquilo ali. Ela aprende com o tempo outra forma de acessar essa magia, né, esse transcender espiritual. Depois de um tempo que a Atena faz todo esse trabalho em Dubai, ela tem que voltar um dia para Londres, que é onde ela morava com a família. E ela queria, né, conhecer de toda forma a mãe dela, a mãe verdadeira, queria saber por que ela foi abandonada, queria saber se a mãe estava viva. E esse é um grande passo, porque a partir daí, quando a Atena consegue conhecer a mãe dela e fazer as pazes com esse passado, a própria mãe também precisava disso, né? Depois que elas se encontram, é bem legal esse encontro barra reencontro. Né? A gente entende, essa parte é narrada pela mãe, a mãe verdadeira, a gente entende o que aconteceu com ela na época para ela ter que doar a filha e ali acontece um perdão. Nesse momento, perdão das duas partes, né? Tanto a mãe se perdoar quanto a Atena perdoá-la. É muito bonito toda essa cena descrita. Mas, ainda assim, quando a Atena volta, ela sente que o vazio não foi preenchido. Essa parte com a mãe, para ela foi resolvida, agora ela sabe os motivos, ela conheceu a mãe, mas o vazio, como diria o mentor dela da caligrafia, o espaço entre as palavras ainda está lá, ainda está incomodando. E aí, nesse meio caminho entre Dubai e conhecer a mãe que ela teve que voltar para a Romênia, ela conheceu um jornalista de Londres. E esse jornalista que vai estar presente agora até o final. Ele narra muitos momentos ali, porque ele ajuda muito ela. Faz parte ver tudo isso que acontece com ela depois até o fim.
junto com uma outra mulher que, inclusive, tem várias falas dela aqui que eu separei pra gente conversar, pra eu contar pra vocês, que ela é como se fosse uma mentora, né? A Eda, Deidre O'Neill, conhecida como Eda, que ela conheceu também e que vai ser uma outra mentora. É através da Eda que a Athena tem uma conexão fortíssima com a mãe. É através dela que ela vai acessar a mãe e começa a compartilhar, ela começa a mentorar também. Então, até aqui nós vimos que ela começou a se conectar com o sagrado, ela saiu da instituição religiosa, começou a sentir uma faísca, um lampejo da magia espiritual que vem através da dança, conexão com seu próprio corpo. Depois, com a caligrafia, com a escrita, quando você está materializando aquilo ali que você está sentindo. E agora, através da Eda, ela ensinou a Athena a respirar. Simples assim, a respirar, a se aterrar. E claro, muitas palavras, muitos ensinamentos legais que ela passou. E aqui é muito bacana porque ela traz essa ideia da sacerdotisa, né? Ela começa a incorporar ali uma sacerdotisa porque ela está em aprendizado e ao mesmo tempo colocando em prática, levando a voz da mãe para outros, porque como a gente já disse, aonde ela vai, ela contagia. Então é o que ela vai fazer. Eu vou compartilhar aqui agora alguns trechos com as falas da Eda, que foram alguns ensinamentos que ela passava, reflexões para Atena, enquanto ela estava naquela luta interna, né, de será que é verdade? Será que ela não está brincando comigo enquanto ela me ensina essas coisas? Teve um momento que ela se pegou muito na dúvida, né? Ela estava sempre em dúvida, Atena. Aquele eterno conflito com ela evoluir e ao mesmo tempo ela achar que está fazendo bobagem, principalmente depois que ela começa a aprender essas coisas e a sentir a presença da mãe. A Eda fala que já é o momento dela se tornar mestra e passar esse conhecimento para frente. Ela volta muito lá, né? Toda hora ela pega o trem e vai lá contar, chorar as mágoas com a Eda, falar que ela não é boa para isso. E aí começa tudo. Então a Eda sempre tem umas conversas profundas com ela. Vou citá-la. Procure sentir-se bem quando estiver achando que é a última das criaturas. Não acredite que está mal. Deixe que a mãe possua o seu corpo e sua alma. Entregue-se através da dança ou do silêncio, ou das coisas comuns da vida, como levar o filho à escola, preparar o jantar, ver se a casa está bem arrumada. Tudo é adoração, se você estiver com a mente concentrada no momento presente. Não tente convencer ninguém a respeito de nada. Quando não souber, pergunte ou vá pesquisar. Mas à medida que agir, seja como um rio que flui, silencioso, entregando-se a uma energia maior. Acredite. Foi isso que lhe disse em nosso primeiro encontro. É interessante esse pedaço aqui que ela fala que tudo é adoração, se conecta muito com a bruxaria moderna, né? Bruxaria urbana, que é exatamente isso, você estar presente, tudo que está ali no momento que você está fazendo é um ato de adoração, é um ato de devoção, de conexão com a deusa. E a outra parte que ela fala logo depois. Reprograme-se a cada minuto do dia com pensamentos que a façam crescer. Quando estiver irritada, confusa, procure rir de você mesma. Ria alto. Ria muito com esta mulher que está se preocupando, se angustiando,
achando que seus problemas são os mais importantes do mundo. Ria desta situação patética, porque você é a manifestação da mãe. E ainda acredita que Deus é homem, cheio de regras. No fundo, a maioria dos nossos problemas se resume a isso: seguir regras. Acabei de falar ali, né, sobre o copo na beira da mesa. Concentre-se. Se não achar nada para focalizar seu interesse, concentre-se na respiração. Por seu nariz está entrando o rio de luz da mãe. Escute as batidas do coração. Siga os pensamentos que não consegue controlar. Controle a vontade de levantar-se imediatamente e fazer algo de útil. Fique sentada alguns minutos por dia sem fazer nada. Aproveite o máximo que puder. Quando estiver lavando pratos, reze. Agradeça pelo fato de que tem pratos para lavar. Isso significa que ali já esteve comida, que alimentou alguém, que cuidou de uma ou mais pessoas com carinho. Cozinhou, colocou à mesa. Imagine quantos milhões de pessoas neste momento não têm absolutamente nada para lavar, ou ninguém para quem preparar a mesa. Ai, gente, essa parte fodástica, né? Aqui ela fala exatamente desse momento, né? Da presença, de você cultuar, de acessar o divino através do cotidiano, da simples rotina e principalmente agradecer. Então não é esse negócio assim que a gente vê muito motivacional, né? Programe sua mente, faça isso, fique pensando o dia todo. Eu me sinto mais louca ainda quando fico tentando colocar essas coisas na minha cabeça. Mas o momento que eu vivo ali, o silêncio, o cotidiano, a minha rotina, eu amo cozinhar, por exemplo. Para mim, é um ato de magia aquilo ali, quando a gente está transformando a comida. Eu faço com muito prazer. Isso é oração. Isso é prece. É estar em contato com o divino. A Eda foi um dos limiares assim para ela, uma mudança de chave, porque a partir desse contato, desse aprendizado que ela teve, ela pôde entender com o que ela estava lidando. Porque antes ela sabia que era algo espiritual, né? Ela transcendia, sentia o espiritual. Mas a partir deste momento, ela começa a sentir a presença da deusa, que sempre esteve com ela ali. Vocês veem que desde o início ela é incomodada. Ela sempre tem esse conflito de pertencimento, de reconhecimento da mãe. Ela é muito amada pela mãe que a adotou, que nem teve outro filho, não quis ter outro filho para não entrar em conflito com ela depois que descobriu que foi adotada. Depois ela se resolve com a outra mãe também. E ainda assim, ela continua nessa busca porque algo falta, até que começa a encontrar. Porque aí, nesse momento que a Eda fala para que ela comece a ser mentora de outras pessoas, é porque a gente só aprende enquanto está ensinando. É legal demais esse momento quando ela vai até o teatro. Tem toda uma história que se desenrola. Ela conhece uma atriz e a atriz chama ela para mostrar isso no teatro, a parte da dança. E ela não leva a dança, ela leva uma experiência, uma imersão que impacta todo mundo ali. Não é novidade, né? Ela sempre vai mexer com as pessoas. E a partir daí, a galera ficou tão impactada que pediu ela um segundo encontro. Foi marcado uma sessão. E aí é que começa o grande movimento. Ela faz uma sessão e dentro dessa sessão ela começa a falar coisas assim, umas verdades de coisas que só a pessoa individualmente sabia. E aí todo mundo fica boquiaberto, que é isso? A gente veio fazer aquela experiência e a mulher tá aqui incorporada, contando coisas da vida da gente. E ela se nomeia, não, aqui não é mais a Atena, é a Hagia Sophia. Ela dá um nome para a entidade. Fala até de uma mulher
que a mãe dela morreu e que ajudou a salvar a vida dela. Mas isso depois é explicado, né? A própria Eda fala quando a Athena procura ela. Não é uma entidade que está no corpo dela, é ela mesma sendo a voz da deusa. Ela deu espaço para a mãe falar através dela. Ai, gente, é muito legal isso, muito legal mesmo. Eu amei esse livro um tanto, porque ali você vê, agora a Atena é a sacerdotisa e assim, ultra, né? Ela já tá num nível que, além de acessar essa energia, essa espiritualidade, ela é um porta-voz, ela é porta-voz da grande mãe, né? Ela é um canal para a mãe se comunicar, né, com as pessoas. E daí, minha gente, vocês já podem imaginar, né? Você já imagina que essas pessoas chamam outras e chamam outras até que chega um momento que a Atena está em um galpão com mais de 200 pessoas indo lá perguntar para Hagia Sofia as coisas sobre as vidas dela. E aí, outra coisa que você já pode imaginar que acontece aí desde os primórdios, né? Uma mulher livre incomoda. Agora imagine uma mulher livre que acessa a espiritualidade e move centenas de pessoas. O que vocês podem imaginar? E me contem. É isso mesmo, né? Começa a incomodar a sociedade, principalmente as instituições, que chegam atacando, denunciam, começam a mexer até com o filho dela, vai falar que a mulher tá louca e que vai tirar a guarda do filho. Gente, é um horror essa parte. Ele começou a ficar nervosa, porque vem todo, parece um déjà vu, porque você começa a ver tudo ali se desenrolar. A mulher não incomoda ninguém, ela não vai em lugar nenhum. As pessoas vão até ela, as pessoas acreditam nela. Inclusive ajudou até uma pessoa que estava com câncer que não sabia que estava. Falou pro cara ir lá fazer exames, ele descobriu antes que se tornasse uma coisa maior. Então, ela vem trazendo ali verdades, né, para as pessoas, trazendo conselhos. O que a gente vê, né, que as pessoas procuram nos templos de diversas religiões, a gente procura uma conexão com o divino e ela é um canal da mãe para as pessoas. Então ela vai transmitir essa mensagem. E aí vem aquela história, né, das mulheres silenciadas pela sociedade e sendo retratada de maneira fragmentada, porque cada personagem vai falar o que via dela. Então ela tem uma discípula que também se torna sacerdotisa, porque ela vai também acessar a comunicação com a deusa através de outra forma. Ela também é retratada por esse jornalista várias vezes, a própria Eda. Então, cada um conta a sua perspectiva dela e a gente vai vendo como essa história foi desenrolando. Chega um momento que ela é ameaçada até de morte, aquela mesma coisa, né? Você acha que se ela estivesse viva hoje, com todo esse movimento gigantesco que ela provocou, ela seria seguida, cancelada ou chamada de louca? Me conta aqui nos comentários o que você acha. Na minha opinião, é um misto de todos eles, né? Porque, primeiro, que hoje com a internet nós ganhamos juízes gratuitos. Temos julgamentos assim. Você posta uma coisa dizendo que você pensa, ou algo que você estima ali, você gosta, e vem gente julgando de graça, às vezes gente que nem te segue, que nem te acompanha, mas pra falar a língua chicoteia nos comentários, né? O dedo consegue apertar ali para comentar coisa ruim. Seguida, porque atualmente nós temos aí um despertar espiritual gigantesco, as pessoas estão cada vez mais se abrindo para conhecer as formas, né, espirituais de se conectar com o divino, com o sagrado. E também, claro, pode ser chamada de louca, porque temos aí várias gerações atualmente com opiniões se colidindo, né? Então tem sim um pouquinho de tudo, minha opinião. Mas no final, gente, e aqui vem um grande spoiler para você que não leu ainda.
no final que a Atena chega para contar, porque até então chegaram a ameaçar ela, a vida dela, ameaçar o filho, e ela teve que tomar uma medida drástica, que foi simular a própria morte e ir embora para ela conseguir ser feliz. A missão dela, uma parte da missão havia sido cumprida porque ela tocou as pessoas, ela transformou pessoas. E essa atriz, que ela foi discípula dela, de certa forma, aprendeu com ela, continuou passando para frente ali naquela área, que era só em Porto Belo, enquanto ela, né, pôde ficar em paz com a família depois, com o filho. Foi uma escolha que ela precisou fazer, infelizmente silenciada, a gente diz isso, por conta de todas as ameaças e tentativas contra ela. É, minha gente, impactante. Esse livro, como ele é mais curto e é uma leitura mais fluida, né, que a gente conseguiria assim resumir, não é um livro de estudo para a gente se debruçar, eu decidi trazer em um episódio só, por isso ele ficou mais longo, mas espero que tenha trazido aí alguns pensamentos, algumas reflexões para você. Se não leu ainda e tiver a oportunidade de ler neste ano, vai ler e ver que incrível é esse despertar dela aos poucos. Eu falo isso porque desde o início ela sente aquele incômodozinho. Todo mundo sente um incômodo que tira da zona de conforto para poder caminhar até o seu rumo, o caminho que você precisa seguir. Então, a Atena trouxe aqui para nós que toda mulher carrega uma voz sagrada dentro de si. A dela foi despertando. Talvez o verdadeiro caminho espiritual seja apenas isso: ter coragem de escutar essa voz. Que a história da Atena, da bruxa de Porto Belo, te acompanhe hoje como a luz suave da lua sobre a água. E que, até o nosso próximo encontro ao pé da lua, você se lembre de que o sagrado também mora em você. Espero que tenha gostado e até breve. Blessed be.